Devolutiva da segunda VA, Direito Penal Sanções, terceiro B, VA aplicada dia 7/5/2024. Neste momento eu estou em sala de aula, essa devolutiva está sendo gravada e todos que estão na sala, por favor, estejam com a VA em mãos para que possamos conferir as questões e se houver alguma reclamação, alguma questão que vocês entendam que deva ser anulada, por gentileza, façam um alerta que a gente vai analisar a questão e este é o momento de debatermos a prova, este é o momento para que possamos analisar a VA e para que possamos reforçar mais ainda o conteúdo. Questão 1. A suspensão condicional da pena é providência que evita a prisão de condenados a penas de duração curta, sendo certo que sua concessão depende do atendimento de determinados requisitos. Nesse tema, entenda, o que se entende por sursi humanitário ou sursis humanitário. Questão 1, correta, letra D. É um instituto disciplinado pelo Código Penal, aplicável mesmo que a pena privativa de liberdade imposta seja superior a 2 anos, mas não excedendo a 4 anos, se razões de saúde justificarem o benefício. Está lá no artigo 77 seguintes, no parágrafo. Você tem as modalidades de sursis especiais, que são o humanitário, quando razões de saúde justifiquem o benefício, e o etário, quando o condenado for maior que 70 anos na data da sentença. Certo, gente? Então, questão 1, letra D. Questão 2, a suspensão condicional da pena. A questão 2 da nossa devolutiva tem como correta a letra E. Não é cabível para condenado reincidentes. Lembram que eu fiz até um vídeo falando das várias consequências da reincidência? E em uma delas eu coloquei que impede a suspensão condicional da pena? Sim, o sursis é um benefício que está no artigo 77 e pelo inciso 2, se eu não me engano aqui agora, o inciso 2, ele é cabível desde que para condenados que não sejam reincidentes. Até aqui tudo bem? Terceira questão. Em relação ao livramento condicional e a suspensão condicional da pena, é correto afirmar que, questão 3, letra E, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, da suspensão condicional da pena. Questão fácil, que inclusive é letra do código, texto. Isso aqui, se você estivesse atento com o vadimeco em mãos, a maioria acertou essa questão, mas todos aqui sabem que é texto do Código Penal. Questão 4. Nos termos da legislação vigente e de acordo com o Código Penal, o sursis é a suspensão, gente, óbvio, sursis também conhecido como suspensão condicional da pena. A expressão sursis está no Código Penal? Não, ela não está no Código Penal. Adriana, então de onde ela vem? De origem, o Instituto tem origem francesa. Sursis vem da palavra suspensão em francês. Suspensão de quê? Suspensão condicional da pena. Então vejam bem vocês aí que a questão 5, letra E. Até aqui tudo bem. Questão 6, vamos lá na questão 6. Cláudio, estão todos aí com a questão 6 em mão, gente? Estou arrumando aqui o foco do celular. Questão 6, posso? Cláudio, engenheiro de 45 anos, mora com a esposa Ana, enfermeira de 43 anos, e com a filha Laura, estudante universitária de 20 anos. Certo dia, durante uma briga com a filha, Cláudio desfere contra esta um soco no rosto. Isso aqui é uma lesão corporal, causando em Laura lesões corporais de natureza leve, devidamente verificadas por exame pericial. Na data dos fatos, Ana estava fora de casa, trabalhando, e só tomou conhecimento do ocorrido ao retornar no dia seguinte. A condenação foi de 1 ano de detenção. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Questão 6, letra A. É cabível a suspensão condicional da execução da pena, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. A condenação não foi superior a 2 anos e, não sendo superior a 2 anos, cai na regra geral do sursis. Vejam bem vocês que sursis é uma questão muito pedida em provas. A nossa VA aqui, ela reflete muito a OAB. Então, a OAB cai muito sursis, cai muito livramento condicional e cai muito penas restritivas de direitos, que são as penas alternativas. Eu sempre dou esse enfoque aqui em sala de aula para vocês
E também sempre digo, eu estou preparando vocês para que vocês fechem a prova da OAB. Né? Ah, mas depois eu quero fazer um concurso para magistratura, quero fazer um concurso para carreira policial. Aí você vai ver os editais que se diferenciam, cada edital tem as suas particularidades. Mas o nosso foco aqui, chegou ao final do curso, você vai enfrentar a sua primeira prova. O que eu estou falando aqui em sala para vocês é garantido, você vai fechar a prova da OAB. Agora depende de você, depende de você pegar esse estudo e não esquecer. Depende de você pegar esse conteúdo e estudar constantemente, né? Vocês vejam bem que eu sigo bem o cronograma que foi proposto aqui no plano de ensino, e até o índice, você que está acompanhando pelo livro, né? Eu sigo até o índice certinho, né? Então, assim, não tem dúvida, é só você pegar esse conteúdo aqui que está bastante trabalhado e estudar. Questão 7. Sobre a suspensão condicional da pena prevista pelo Código Penal, assinale a alternativa correta. Questão 7, gente, correta, letra A. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, entre as condições, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Olha a reincidência incomodando, atrapalhando mais uma vez a vida do condenado. O reincidente não tem direito a sursis. Tem direito a livramento condicional? Tem. Lá no artigo 88, mas o livramento condicional para o réu reincidente se dá de uma forma mais gravosa, ou seja, ele não tem que cumprir apenas 1/3 da pena. Se ele for reincidente, ele tem que cumprir metade da pena. A resposta da 6, a 6, letra A, e a 7 também, letra A, certo? Todo mundo pegando aí, mas eu também estou falando no vídeo aqui, tá? As respostas corretas. Questão 8. Acerca das penas, assinale a opção correta. Questão 8, a correta é a letra C. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por um período de 2 a 4 anos. Super fácil essa questão, gente. Regra geral de sursis, regra geral de suspensão condicional da pena. Questão 9, a reincidência. Gente, a questão 9, a correta é a letra E. Em crime doloso, impede a concessão da suspensão condicional da pena. Mas não só isso, estudar também é relembrar quais são as consequências da reincidência para o Código Penal, para o Código de Processo Penal e na execução penal, na Lei de Execuções Penais também. Vamos lembrar, até agora o que estudamos, a reincidência impede a pena restritiva de direitos, do artigo 44. A reincidência torna mais grave a progressão de regime pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Depois, a reincidência também é uma agravante do artigo 61 do Código Penal. Depois, a reincidência impede o sursis. Depois, a reincidência torna mais grave o livramento condicional. Depois que a gente ainda não estudou, nós ainda não estudamos, mas vou falar sobre isso agora entre a segunda e a terceira VA. A reincidência interrompe a prescrição. Então, o indivíduo que tem a reincidência contra si, ou seja, que tem caracterizado a reincidência contra si, tem a sua vida dentro de um segundo processo muito mais complicada. O que caracteriza, o que é necessário para que haja uma reincidência? Uma sentença penal condenatória anterior com trânsito em julgado. E qual que é o prazo depuratório, o período depurador da reincidência? 5 anos, contados do fim do cumprimento da pena anterior. Ou seja, não existem penas nem consequências penais de forma perpétua, né? Está na Constituição. Então, até a reincidência tem um prazo de validade, que é 5 anos. Certo? Até aqui tudo bem? Vocês vão se lembrar disso? Sempre. Questão importante. Questão 6, né? Foi a 6 até agora. Não, questão 8, desculpa. Questão 9. A reincidência em crime doloso impede a concessão de sursis, é a letra E, né? Questão 10. Vamos lá. Com 74 anos, Jairo foi definitivamente condenada pela prática de roubo simples, artigo 157 do Código Penal. Primário, e sendo-lhe inteiramente favoráveis as circunstâncias do 59, foi-lhe aplicada uma pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão. Neste caso, considerando as alternativas... Gente, ele tem 74 anos. Olha a questão te dando uma pista sobre sursis. Entendeu? Tendo 74 anos,
nessa questão 10, ele vai ter, obviamente, a letra B. A pena aplicada e a idade de Jairo quando da condenação, é possível suspender-se a execução da pena pelo período de 4 a 6 anos, que é o sursis, o quê? Etário, quando razões de saúde justifiquem a concessão do benefício. Sursis etário. Até aqui tudo bem? Pode seguir, gente. Questão 11, vamos lá. Quanto à suspensão condicional da pena, é correto afirmar que, questão 11, letra B, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior que 70 anos de idade ou tenha razões de saúde que justifiquem a suspensão. Questão 12. Mariano, extensa a prova, né, gente? Extensa, mas boa. Ela não foi fora do conteúdo, não. Extensa, mas muito boa. Mariano, condenado à pena de detenção de 1 ano e 8 meses, em virtude da prática de violência doméstica, foi beneficiado com sursis. Neste contexto, é correto afirmar que, questão 12, letra D, as condições estabelecidas na decisão concessiva do sursis poderão ser modificadas a qualquer tempo, exigindo que seja ouvido o condenado. Está lá no Código Penal, né? Que o juiz pode reforçar as condições caso haja necessidade do sursis. Vamos lá, continuando. Agora é qual questão, gente? Agora é a questão 13. Na suspensão condicional da pena, poderão ser impostas pelo juiz, como normas de condutas e obrigações, as seguintes condições alternativas. Questão 13, letra A. A única que está correta aqui, prestação de serviço à comunidade. Está lá no artigo 77, né? No primeiro ano, obrigatoriamente, o juiz deve aplicar a prestação de serviço à comunidade ou limitação de finais de semana. Certo? Redação do texto. Essa questão aqui está super fácil. Questão 14. Sobre o Instituto do Livramento Condicional, é correto afirmar que, questão 14, letra B, o réu precisa ser maior... Sobre o Instituto do Livramento Condicional, é correto afirmar que, para sua concessão, é de rigor que o condenado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses. Também está no artigo 83 e seguintes, um dos requisitos, não ter cometido falta grave. Adriano, onde que estão descritas as faltas graves? Na lei de execução penal. Por exemplo, fuga, motim de presos, rebelião dentro do presídio, tudo é falta grave. Certo? Questão 15. Assinale a alternativa correta com relação ao sursis etário. Questão 15, letra C. O réu precisa ser maior que 70 anos, condenado a pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão e permanecer por um período de provas por 4 a 6 anos. Eu gostei muito dessa questão aqui porque ela traz um resumo, né, do que é o sursis etário. Letra C, questão 15, letra C. Questão 16. São condições do sursis simples. Letra B. No primeiro ano de prazo, o condenado terá seus... Não, questão 16. São condições do sursis simples. Letra D de dado. Eu confundindo B com D. É letra D. No primeiro ano de prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Letra D de dado. Não é B de bola, não. É letra D de dado. Questão 17. Essa questão 17 ficou letra C? Se, na verdade é sim, né? Se o beneficiário da suspensão condicional da pena está sendo processado por outro crime ou contravenção, será prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo, letra C. E questão 18, também abordando o Instituto da Reincidência. Eu falei demais sobre reincidência em sala. Então vamos lá na questão 18 sobre reincidência. Sobre o Instituto da Reincidência, é correto afirmar que 18, letra E, impede a aplicação da pena restritiva de direitos se tiver sido aplicada em virtude do mesmo crime. Como é que chama isso, gente? Reincidência específica. Então, revisando, para quem está em sala e para quem está no vídeo assistindo pelo YouTube a nossa devolutiva,
Vejam só o gabarito. Posso? Posso? Questão 1, letra D. Questão 2, letra E. Questão 3, letra E. Questão 4, letra A. Questão 5, letra E. 6A, 7A, 8C, 9E, 10B, 11B, 12D, 13A, 14B, 15C, 16D, 17C, 18E. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Qualquer coisa também está documentado aqui no vídeo. Questão dissertativa dentro da nossa devolutiva da segunda VA. Gente, sobre a questão de hermenêutica, eu não sei se vocês se lembram, eu mandei no grupo um resumo, eu fiz um resumo e mandei no grupo, fiz um vídeo e postei no Instagram. Então, sobre essa questão de hermenêutica aqui, ela ficou mais do que debatida em sala de aula, né? Vamos lá acompanhar a questão. A atividade hermenêutica está relacionada à interpretação das leis penais, sendo que todos podem ser intérpretes do texto. Interpretar é o mesmo que mediar o texto da lei com a realidade do mundo da vida. Nesse sentido, responda: com relação às leis penais incriminadoras, as quais contêm a conduta criminosa como pressuposto e a pena como consequência, qual a interpretação penal prevista no Código? Responda: princípio da legalidade, ou seja, as leis penais devem ser interpretadas sempre de forma restritiva, pois o artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina e também não há pena sem prévia cominação legal. Para as leis penais incriminadoras não existe interpretação analógica, criando crimes onde o texto da lei não trouxe previsão. Também não existe interpretação extensiva, certo? Sempre o direito penal segue o princípio da legalidade. A grande maioria aqui acertou essa questão. E também essa dissertativa sobre o conteúdo de sala. Vamos lá. Posso? O sistema penal brasileiro admite a suspensão condicional da pena, também conhecida como sursis. Havendo no Código Penal modalidades de sursis especiais, os quais possuem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Sobre esse aspecto, disserte sobre as modalidades de sursis ou suspensão condicional da pena especiais e menciona os requisitos para a concessão. Gente, o sursis simples é condenação de até 2 anos, poderá ser suspensa por um período de 2 a 4, desde que o condenado fique sob determinadas condições. O sursis etário, a condenação de até do condenado de até 70 anos e tendo uma condenação de até 4, poderá ter a pena suspensa por um período de 4 a 6, e no sursis humanitário a mesma regra, quando condições de saúde justifiquem a suspensão. Isso tudo está no artigo 77. Pessoal, fizemos a revisão da VA, antes da VA, fizemos a VA e agora eu estou fazendo a devolutiva da segunda VA, inclusive gravada, porque eu vou colocar essa gravação, o link do YouTube eu vou colocar na plataforma e eu quero que todos assistam, né? Revisem em casa novamente. Beleza, gente? Espero que a segunda VA tenha sido boa e um abraço para vocês.